Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Informalidades. Hoje com o painel masculino, o habitual programa das suas quartas-feiras. Três dos comentadores iniciais desta segunda fase do Informalidades, por motivos pessoais ou profissionais, tiveram que sair. Aqui ficam os nossos agradecimentos para o Rui Santos, para o João Carvalho e para o José Carlos Pires. E damos também as boas-vindas neste regresso do Pedro Martins, 10 anos depois, ao Informalidades. Vamos então começar. E temos mais um novo também, que damos as boas-vindas, que é o Luís Santos. Muito bem-vindos aos dois e muito obrigado por terem aceito o convite para fazer parte deste programa. Vamos então começar. E começamos aqui para o meu colega do lado. O líder do Chega anunciou que vai avançar com uma moção de censura ao primeiro-ministro Luís Montenegro por não dar explicações, se não der explicações em 24 horas, quanto ao caso das empresas de compra e venda de imóveis de que é propriedade com a mulher e as filhas. É para mim? Daniel Simões. Colega do lado. Bom, então, Henrique, boa noite. É sempre um gosto estar aqui a colaborar no Informalidades, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar as pessoas que vêm lá em casa. Bom, esta situação, relativamente à moção de censura, a moção de censura é uma medida que está prevista no regimento, é um mecanismo democrático, né? Qualquer partido pode usar. A questão de Hernani Dias, que já tinha sido, ou seja, Luís Montenegro aceitou a saída de Hernani Dias por um motivo parecido, por causa da situação da lei dos solos, dizer que ele era ex-secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, e por uma questão de conflito de interesses saiu e Montenegro aceitou essa saída. Ora, o facto é que isto prende-se com a criação de duas empresas ligadas ao setor imobiliário. Levanta suspeitas. Há que se apurar ou não. A pessoa também terá o tempo de se justificar ou não. Qualquer das maneiras. Mas justifica-se uma moção de censura ou propor uma comissão de inquérito? Já lá vamos. A questão da moção de censura tem a ver com o facto de Luís Montenegro estar na mesma situação. Ou seja, se aceita uma demissão por uma questão de conflito de interesses, vê-se envolvido na mesma situação. Ou seja, tem que dar explicações. Portanto, a moção de censura vai nesse sentido, portanto, porque parecia que ele não queria, ou não sei se quer dar ou não explicações, se bem que essa questão temporal das 24 horas, isso passa-me um pouco ao lado. Agora a questão de, não vejo nada de anormal, a questão da moção de censura. Portanto, isso agora é uma questão de os outros partidos ou aprovam ou não aprovam, ou, enfim, é a democracia a funcionar. O Pedro Nuno Santos diz que não vai a reboque do Chega e que isto é apenas uma manobra de Ventura para fazer esquecer algumas confusões no partido. Não, acho que o Pedro Nuno Santos que se preocupa com o partido dele, até porque o Pedro Nuno Santos, moralmente, é um partido com 50 anos cheio de escândalos. E relativamente ao Chega, efetivamente, o Chega está ali com alguma turbilhão de situações, umas fabricadas, outras por pessoas que se embaraçam elas próprias, mas isso também já lá vamos. Penso que o problema do partido nesse aspecto está resolvido, até porque essas pessoas que prevaricaram supostamente já nem estão no partido, portanto, e hão de responder criminalmente pelas suas ações. Pedro, quer dizer alguma coisa sobre isto? Bom, quero, já que me é dada a oportunidade, antes de mais nada, cumprimentar o Henrique, o Luís e o Daniel, cumprimentar também quem nos ouve e quem nos vê. Antes de mais nada, não posso deixar de registar este retorno e o convite que o Henrique me fez e que agradeço para este retorno ao Informalidades passado 10 anos. Não sei se terei estado mesmo no início do Informalidades, mas se não foi nos primeiros. Foi ali, penso que tenha sido ali mesmo os primeiros. Diria até que era até com alguma saudade, porque penso que estes fóruns
em que pessoas de diferentes fações partidárias conseguem discutir de uma forma democrática, ou conseguem pelo menos discutir e debater, é bastante importante, não só para os intervenientes, como também para quem nos ouve, e portanto não queria deixar de registar este facto, agradecer ao Henrique a possibilidade de me deixar retornar aqui ao Informalidades. Vais-me permitir, e vão-me permitir também os colegas aqui do programa, para não me esquecer, e até porque eu justifico porque é que acho que é importante, deixar aqui também uma palavra de força e de esperança em relação ao estado de saúde do Papa Francisco, não só na minha qualidade de crente, mas porque porventura iremos falar neste e noutros programas. Vivemos hoje um panorama mundial, ou uma nova ordem mundial em construção, mas de facto um mundo muito estranho, um mundo muito belicista, onde se fala muito de guerra e se fala pouco de paz, e onde quer a diplomacia do Vaticano, quer a palavra de paz e de harmonia que o Papa Francisco sempre nos traz, é importante, e portanto desejar também as rápidas melhoras ao Papa Francisco. Relativamente à pergunta que colocas, não tenho exatamente, como compreenderão, a mesma visão ou a mesma opinião que o Daniel. Acho mesmo que é uma moção de censura, embora eu acho que é uma ferramenta que a nossa democracia tem e que deve ser utilizada, mas que deve ser utilizada com sentido, nos timings certos e com as causas certas. Senão acaba até por ser uma ferramenta importante na nossa democracia, que se usada de forma incorreta passa a ser de tal forma, ou pode passar a ser de tal forma corriqueira, que acaba de facto por perder a importância que tem no nosso panorama político. Portanto, eu acho sinceramente, e neste meu primeiro programa de retorno, eu normalmente, e o Henrique já me conhece, o Luís também já me conhece, também de outros fóruns, eu, independentemente das opiniões ou das posições que o meu partido tem, do ponto de vista formal, eu tenho e sempre teimei pensar pela minha cabeça, e portanto nem sempre as minhas opiniões têm que ser similares àquilo que é definido ou que é expresso pelo meu partido. E acho que de facto esta moção de censura tem um único objetivo, é desviar atenções. De facto, as últimas semanas, no nosso espectro político, nomeadamente para o Chega, foi enquadrado com uma série de casos, de casos que não são simpáticos, de casos que não são simpáticos para um partido que, do ponto de vista estratégico, vive muito da comunicação e da forma como comunica, e costuma-se dizer que falem bem ou falem mal, o importante é que falem. No caso do Chega, não. O importante é que falem, mas que falem segundo aquilo que o Chega entende que deve ser falado e aquilo que o Chega quer que seja falado. Portanto, falar do Chega sobre outras perspectivas que não sejam aquelas, ou sobre aqueles assuntos que o próprio Chega manda para a praça pública, não é interessante. E não estava de facto a ser. E eu aguardo até com alguma expectativa as próximas sondagens ou os próximos estudos de opinião, para ver se de facto tudo isto que aconteceu se vai refletir naquilo que é o eleitorado do Chega. Portanto, acho que é uma causa pouco chinha para haver uma moção de censura. Acho que é uma moção de censura que está morta à partida, e as restantes forças partidárias já expressaram exatamente isso, porque já indicaram ou indiciaram qual será o seu sentido de voto. Mas mais grave do que isso, é uma moção de censura num timing errado. E digo num timing errado porque acho que não houve aqui o bom senso de perceber que grande parte do elenco governativo está numa cimeira luso-brasileira e que o agendamento desta moção de censura vai obrigar a que os membros do governo, ou pelo menos o primeiro-ministro, que tem que estar presente na discussão da moção de censura, tenha que sair da cimeira luso-brasileira, que me parece ser mais importante para Portugal do que vir discutir uma moção de censura democraticamente prevista, que como digo, é uma ferramenta importante que deve de ser utilizada, mas que deve ser utilizada pelas boas causas, até porque o primeiro-ministro Luís Montenegro já se explicou relativamente ao caso, dizendo que não há, na opinião dele, não há conflito de interesses. Deu explicações, e para quem diz que ele não dá explicações, como Pedro Nuno Santos diz que já desde não sei quando que não houve o primeiro-ministro falar aos jornalistas, o importante é que ele fale no sítio onde tem que falar. Ele é primeiro-ministro e, portanto, ele responde perante a Assembleia da República, que é o órgão constitucionalmente previsto que faz o acompanhamento e a fiscalização da ação governativa, e, portanto, ele, religiosamente, de 15 em 15 dias, nos debates quinzenais, lá está para responder a tudo aquilo que
que lhe é perguntado. Além de que eu acho que de facto nós vivemos aqui, de facto passado estes 10 anos, a forma como avaliamos estes assuntos do dia-a-dia é muito diferente daquilo que o fazíamos há 10 anos atrás. E hoje estamos aqui a falar sobre... O mundo está diferente. O mundo está de facto muito diferente, Henrique. E hoje dou-me aqui, neste primeiro programa de retorno, a falar aqui de uma moção de censura que tem como principal razão a não apresentação de explicações sobre um determinado assunto esse que, na minha ótica, me faz perguntar: então, mas quem está na política? Quem pertence à classe política não pode ter uma vida antes, não poderá ter uma vida depois. Portanto, eu não posso ter uma empresa antes que, quando assumo, passo a minha empresa para não ter, obviamente, uma responsabilidade direta, nem um usufruto direto sobre ele. Se há necessidade de haver explicações, obviamente, elas que sejam solicitadas, e o Primeiro-Ministro, para além daquelas que já deu, o líder do grupo parlamentar, as declarações que o Luís Montenegro deu já ao Correio da Manhã, tudo aquilo que os nossos comentadores, dezenas de comentadores diariamente já os ouvimos falar, se isso não é suficiente e se de facto isso justifica a moção de censura. Portanto, respondendo claramente, acho que não. Acho que é mais um folclore, é mais um assunto que está a ser colocado em cima da mesa, literalmente para desviar atenções numa época onde temos tanta coisa importante, quer a nível nacional, mas acima de tudo a nível internacional, para ocuparmos a nossa comunicação social, e andamos a ocupar a comunicação social, que de alguma forma, estaria outro programa, também não estará isenta na forma como dá palco a determinados pequenos assuntos, mas temos coisas mais importantes. E a forma como se queimam pessoas na praça pública. E a forma como se queimam pessoas, mas isto é o que dá a termos vários canais generalistas que têm que alimentar 24 horas sobre 24 horas as suas estações de televisão com conteúdo, e muitas vezes o país é pequeno e se calhar também não tem conteúdo suficiente para alimentar estes canais todos em crescimento, que colaboram 24 sobre 24 horas. E, Henrique, nós também temos um bocadinho de culpa, porque se calhar nós também nos colamos mais à televisão para ver a discussão sobre uma boa polémica do que para ver um bom programa, e portanto o que vende... Os bons programas também passam às 3 da manhã. Pronto, mas que seja às 3 da manhã. Portanto há aqui um bocadinho uma responsabilidade de todos. Luís. Boa noite e saudar toda a gente, todos os que estão em casa, saudar os meus companheiros de painel e agradecer ao Henrique o convite para estar aqui. E a primeira palavra, passar um bocadinho a mão pelo pelo do moderador para saudar em particular o Henrique, no sentido em que garantir este tipo de espaços ao nível local e o trabalho que fazes na imprensa local há muito tempo e que não desistes de fazer. Eu acho que é um trabalho que, até na sequência daquilo que o Pedro Martins acabou de referir a outros níveis, eu acho que faz todo o sentido deixar-te aqui esta palavra de saudação, e não é graxa, podes sempre perguntar o que quiseres, eu respondo como entender, como é evidente, é o que faz parte, é a liberdade que temos. É exatamente isso. Sobre a questão que nos traz aqui hoje, permitam-me ir um bocadinho atrás, além da questão da moção de censura, e já lá vou. Eu acho que há uma questão que está por trás de tudo isto, que é a famosa lei dos solos. Eu acho que esse é o problema que está na origem de tudo isto, a alteração legislativa que foi levada a cabo, que que esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, já vai sofrer propostas de alteração no Parlamento, porque foi evocado ao Parlamento e, portanto, já vão estar em cima da mesa possibilidades de haver algumas alterações à lei, porque esta lei permite que, na continuidade de terrenos urbanos, passem terrenos rústicos a ser classificados como urbanos. E esta é a grande questão, e este é o grande mal que está por trás disto, é esta aprovação desta lei, debaixo da lógica de precisamos de construir mais, precisamos de ter mais terrenos urbanos, avançou-se com este projeto e que pode abrir caminho a uma densificação dos processos de urbanização, a uma valorização de terrenos, e é tudo isso que está por trás disto, e acho que era muito mais interessante termos um debate, não só aqui, termos um debate nacional sobre esta lei a sério, do que estarmos a discutir aqui as questões dos casos, dos casinhos e das moções de censura que daí derivam. E portanto acho que esta é a grande questão que afeta um bocadinho e que dá origem a tudo isto e que merecia ser muito mais debatida, porque parece-me que o problema do país não é falta de construção, até porque vemos a incapacidade que há para dar andamento às obras que estão previstas,
até na área da habitação, no PRR, tiveram que ser retiradas porque não vai ser possível concretizar quase metade do que estava previsto para a habitação. Teve que ser retirado do PRR porque não vai ser possível concretizar até o final de 2026. Portanto, a questão não é uma questão de construção, é mais uma questão de ocupação de casas vazias, de falarmos de outras questões que têm a ver com o custo da habitação, que tem subido exponencialmente, mas não me parece que seja o caminho a continuar a permitir a transformação de solos rústicos em urbanos, que seja esse o caminho. Mas essa era uma outra discussão. Indo à questão que devemos de fazer. Exatamente. E acho que é o que está na origem de tudo isto. Ainda à questão, ainda não diretamente da moção de censura, mas o que acabou por desencadear o anúncio da moção de censura, porque até ver, o que temos é um anúncio de uma moção de censura, não temos mais do que isso. Não sabemos sequer se o anúncio vai concretizar-se, se vão haver as tais explicações do Sr. Primeiro-Ministro que o Chega pede que existam. Mas eu queria separar uma coisa, porque acho que também podemos ser um bocadinho corretos, e da leitura que faço dos casos, parece-me que são casos diferentes. O caso que envolveu o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, que saiu depois de uma fortíssima pressão pública, parece-me que é um pouco um caso diferente daquele que envolve o Primeiro-Ministro, atendendo à informação que temos disponível neste momento. E a informação que tínhamos é que o Secretário de Estado, já durante o processo legislativo, criou 2 empresas. É disto que estamos a falar, ligadas ao setor do imobiliário. Durante um processo legislativo que ele sabia, que ele tinha exatamente a informação privilegiada, porque era o responsável pela elaboração do próprio processo, não é? O responsável político, nesse período construiu essas empresas. O caso de Luís Montenegro, por muitas diferenças que tenho com ele, estamos a falar de uma circunstância muito diferente. Não é? Estamos a falar de alguém que aprovou uma lei enquanto governante. Eu discordo da lei, mas é outra questão, não é isso que está em causa. Aprovou uma lei enquanto governante, enquanto chefe do governo, que no limite pode-se aplicar-se a uma empresa que ele teve, da qual ele foi sócio no passado e que deixou quando, aparentemente, segundo se consta, quando assumiu a liderança do PSD, passou para os filhos e para a mulher a parte que tinha da empresa. Aparentemente é isto. E aí estou um bocadinho como o Pedro, quer dizer, as pessoas têm o seu passado, não me parece que haja aqui um conflito de interesses, mas também não parece a pouca informação que veio da parte do Primeiro-Ministro, quando ele disse que a empresa não vai beneficiar desta lei, se ele não tem voto na matéria no funcionamento da empresa, ele não pode falar pela empresa. Portanto, há aqui também uma espécie de quase contradição. Acho que falta aqui alguma informação, mas acho que não é esse. Acho que são casos diferentes e, na minha avaliação, a informação que temos hoje, ao dia de hoje, não justificaria uma moção de censura. E agora aqui vou chegar à questão da anunciada moção de censura. A moção de censura é evidente, os partidos têm problemas. Eu também um dia destes, calhar, vamos falar dos problemas do partido onde eu sou militante, que também tem estado nas notícias, algumas questões. Sim, parece que tem também alguns também tem todos os partidos são feitos por pessoas e, portanto, isso não há partidos que não os tenham. Depois, a questão é a forma como é que lidam com eles. E, claramente, parece-me evidente que a moção de censura foi anunciada, e volto a sublinhar isto, porque muitas vezes já vimos o líder do Chega anunciar algumas questões que depois acaba por não concretizar. Vamos ver se vai concretizar ou não, porque o prazo eram 24 horas, depois já passaram-se 48 e vamos ver até quando é que ele vai estender o prazo para concretizar e para apresentar um texto de facto sobre o qual nos possamos pronunciar em concreto. Mas parece-me claramente que foi para desviar as atenções, mas creio que até o timing pode de alguma forma interessar ao Chega, mas curiosamente, e por paradoxal que possa parecer, até acho que é um timing que não calhou mal ao Governo estar a falar-se desta questão. Porque foi anunciada 2 dias depois de ter havido a primeira remodelação do Governo, onde foram trocados 6 secretários de Estado, e é um assunto que ficou, um dos quais, um secretário de Estado, quase todos eles com relações muito próximas com o Governo, não tem mal nenhum, obviamente são da sua área política. Uma questão que se estava a levantar de alguns ajustes diretos de um antigo Presidente de Câmara, que era de Ilha, se não estou em erro, ao gabinete onde Luís Montenegro foi advogado, e curiosamente o anúncio da moção de censura do Chega retirou os holofotes de cima dos novos secretários de Estado e até se calhar das razões políticas pelas quais o Governo avançou e o Primeiro-Ministro com a remodelação e acabou por desviar um bocadinho. Portanto, acho que até de uma certa forma, obviamente não intencional da parte do Chega, mas acabou por fazer algum bom serviço, um serviço que interessa ao Governo, ou que neste caso aproveitou ao Governo, porque desviou alguma das atenções da própria remodelação do Governo, e porque ocorreu no final da semana passada, e até já se fala que haverá uma remodelação a nível mais ministerial,
lá talvez pela primavera, até porque diz-se e questiona-se a possibilidade de alguns ministros poderem ser candidatos autárquicos e, portanto, aí terão que sair do governo. E, portanto, mas agora, de facto, é curioso o paradoxo da política, em que o Chega lança uma moção de censura que acaba para criticar o governo, legitimamente, evidentemente, e acaba por também dar aqui uma oportunidade ao governo de se proteger de alguns ataques que poderia sofrer por outras circunstâncias. Henrique, deixas-me só meter aqui uma taxa. Eu não deixo de concordar um bocadinho com o que o Luís disse, mas acrescentava que até ao PS deu jeito, porque de facto também permitiu que o Pedro Nuno Santos não deixasse de cair na tentação também de pegar no argumentário do Chega e de solicitar todas essas informações, e também desfocalizámos um bocadinho daquilo que tinha sido o assunto nas últimas 2 semanas, que era quem seria o candidato presidencial que o PS iria apoiar. Portanto, verdade, pelos vistos, verdade, foi uma coisa que se calhar, se combinada, não dava tanto jeito a tanta gente. Sim, senhora. Continuamos com o Parlamento, continuamos com o Chega. Tem havido, na minha opinião e na opinião de muita gente, que possivelmente o Daniel não concordará, alguns comportamentos por parte da bancada do Chega em relação à Assembleia da República e aos outros deputados. Esta última foi as ofensas a uma deputada do PS, que a primeira parte, a parte de microfone aberta, Ana, qualquer coisa que agora não me lembro. Ana Sofia Antunes, exatamente. A primeira parte com o microfone aberto não me ofenderia, era uma opinião. A segunda parte, com o microfone desligado, em que lhe chamam aberração, drogada e que devia estar numa esquina, são de facto coisas que não podem ser permitidas no Parlamento. Eu junto já outra pergunta aqui. O PS diz que vai propor alterações ao Código de Conduta dos Deputados para incluir novas sanções, e pretende que o Presidente da República peça desculpa à Ana Sofia Antunes. Começamos pelo Pedro. Para não começar sempre no mesmo e acabar no mesmo. Rico, eu acho que, olha, eu para responder a essa pergunta tenho que me colocar numa de 2 posições. Não é? É adotar a mesma posição daquilo que ouvimos na Assembleia da República, e então vou começar a destratar as pessoas que aqui estão na mesa, porque é essa a minha forma de discutir e é a minha forma de provocar, ou então tentar analisar isto de uma forma razoável e com algum bom senso, e pensando que aquilo que se passou na Casa da Democracia. Prefiro a segunda forma. Pronto, então vamos antes à segunda. Mas a verdade é que naquele dia parece-me que não foi isso que aconteceu, não é? Portanto, não só não houve bom senso, como eu acho que era a falta de senso que iria acontecer quando costuma-se dizer em português que tantas vezes o cântaro vai à fonte, que chega lá um dia e que parte. Não é? Ou que parte para lá ou que parte para cá. E a verdade partiu-se desta vez. Portanto, eu penso que todos nós conhecemos, ou temos a oportunidade, felizmente, de contactar com alguém que seja deputado da nação, e se calhar se perguntarmos, então, mas aquilo é verdadeiramente assim? Tu que estás lá diariamente no plenário e que vais acompanhando, se calhar a resposta que temos é não só a expressão daquilo que ouvimos e que vimos nos últimos dias, como se calhar ainda nos contam ainda pior. Não só o que se passa no plenário, não só o que se passa nos corredores, e aquilo que se passa há algum tempo. Já ouvi algumas coisas. Portanto, eu acho que eu não queria muito esmiuçar, acho que foi desumano, acho que foi incorreto, acho que foi mentiroso em algumas observações que foram feitas, mas permitam-me que veja isto um bocadinho para lá da espuma. E isto acho que deve ser um alerta para todos os partidos. Acho que o Chega está ainda a padecer um bocadinho das dores de crescimento. Cresce, tem mais gente, não tem uma base ainda de apoio e de recrutamento que porventura lhe permita de escolher os melhores, mas sim escolher os possíveis e os existentes, e isso leva a que, invariavelmente, num leque agora de 50 deputados, haja de facto ali um conjunto de deputados, não só que incorporam um bocadinho aquilo que eu acho que é um vazio de ideias concretas e execuíveis por parte do Chega, mas que enquadram também alguma falta de caráter. E isso, revermos isso
em alguns deputados, ou em algumas observações de deputados da nossa Assembleia da República, acho que é preocupante. E queria aqui esclarecer. Eu, quando estou a dar esta opinião, não é uma opinião que eu expresso relativamente a todo o partido. Okay? Da mesma forma que eu, quando olho para o PS, ou para o Bloco de Esquerda, ou para o Partido A, ou incluindo para o meu próprio partido, quando há maus comportamentos, esses maus comportamentos não têm que caracterizar todo o partido de um ponto de vista geral. E, portanto, as ações ficam e os comportamentos ficam por quem os tem e, portanto, as pessoas devem se responsabilizar pelas atitudes e também pelas observações e pelas palavras que utilizam. Portanto, por hora, okay, porque o Chega é, de facto, tem-nos habituado com uma determinada postura, uma determinada matriz e um determinado posicionamento e mensagem política, direi, ligeiramente diferente dos outros, por isso são mais extremistas, por isso são mais radicais, por isso são chamados de populistas, de facto, porque têm um discurso diferente. Mas, por ora, eu responsabilizo os autores daquelas frases, daqueles insultos e daquelas atitudes. Foram incorretas, foram com uma senhora, e, portanto, acho que só, sendo nós, hoje por acaso estamos aqui só homens, mas fosse com quem fosse, estamos na casa da democracia e há limites. E eu quando estava a dizer que queria ver um bocadinho para além da espuma dos dias, ou daquilo que sempre se fala, naquilo que chamamos a bolha mediática, é que me levanta aqui uma questão que eu não tenho aqui uma posição fechada. Fala-se então vamos regulamentar. E eu, para mim, regulamentar, se me perguntarem assim... Pode-se regulamentar a boa educação. Eu acho que a boa educação ou vem do berço ou não vem. Isto depende daquilo que a gente acha que é boa educação. Mas não é isso. É a partir de que momento é que a regulamentação está também a beliscar aquilo que nós chamamos de liberdade de expressão. Okay? E eu aí sou daqueles que... eu gosto, e há uma frase que se utiliza muito em política, que eu agora não sei precisar e preciso verbos, mas que diz que eu lutarei sempre para que o meu adversário tenha a possibilidade de ter a opinião e de a expressar. Quer eu concorde ou não concorde com ela, mas ele tem essa opinião. Aquelas palavras não são opinião. Não são opinião, são insulto, não é? Mas se tu me perguntares assim, mas deve ser proibido? Deve haver uma sanção? E o que é um insulto para mim? É um insulto para ti? E o que é um insulto hoje, tendo em conta a relação de forças que temos hoje? E se nós regulamentamos, é algo que depois vai permanecer no nosso ordenamento jurídico, neste caso parlamentar, também nas próximas legislaturas. Então, vamos partir do pressuposto que há uma maioria absoluta numa próxima legislatura, não é? E que decisões é que são tomadas relativamente a isso? Volta àquela questão que é um insulto para mim, é um insulto para ti. O Henrique, se numa conversa me chamar mentiroso, eu se calhar acho que isso está a ser insultuoso para mim. E mentiroso é se calhar do mais simpático que nós ouvimos num debate parlamentar entre as diferentes bancadas, não é? E, portanto, eu acho que podemos entrar aqui num caminho estranho e difícil, não é? Por muito que também nos choque um bocadinho tudo aquilo que possa ser feito para beliscar ou para tirar a liberdade de expressão. Levanta-me ainda um outro problema. O nosso Presidente da Assembleia da República diz que aqui o critério, aqui quem deve avaliar e quem deve penalizar é o eleitorado. Isso ainda me deixa mais preocupado. Não é? Porque nós hoje sabemos que o eleitorado está cada vez mais afastado da classe política, com estes episódios ainda se afasta mais, mas é toda uma massa que, consciente ou inconscientemente, hoje, a política, os políticos, há técnicas, há empresas, há estudos, como se manobra um eleitorado. Não é? E, portanto, para mim o eleitorado decide sempre bem. Só não decide sempre bem quando eu acho que decide mal. E eu acho que deixar determinadas coisas unicamente naquilo que é a mão do eleitorado depende muito. Quando o eleitorado for expressar a sua opinião, depende do timing político, depende do enquadramento social e económico naquela altura, da consciência de cada um. E, portanto, eu acho que não tenho aqui uma solução. Eu acho que a solução é as pessoas terem bom senso, partirem do pressuposto que nos estão a representar a todos, não é? Por isso aquilo é a casa da democracia, e que há limites, há o mínimo dos mínimos, seja no Parlamento, seja numa conversa de café, seja na conversa que estamos aqui a ter, e há limites que nós, humanamente, pela educação que tivemos, sabemos que não devemos ultrapassar, porque é uma falta de respeito. Contra o novo Código de Conduta?
É como te estou a dizer, epá, não sei, se tu me perguntares se eu prefiro ter um código de conduta mais ou menos rígido, ou se eu privilegio a liberdade de expressão, eu diria que em circunstâncias normais eu iria sempre privilegiar a liberdade de expressão. Não é? Agora eu acho que compete, eu acho que isto deve ser aqui um momento zero que deve ajudar os nossos deputados, e aqui digo todos, a refletir. Okay? Porque também ouvimos o Chega a dizer que foi uma reação, e eu também vou ser sincero. Okay? Eu não falo com eles, mas alguns conheço, e se virmos algumas formas de intervenção de alguns deputados e alguns protagonistas neste episódio, a forma como transmitem as suas ideias, ou a forma como às vezes transmitem a sua discordância em determinados assuntos, eu também não ponho, permito uma expressão, as mãos no fogo, quando o Chega me diz, bom, nós não estivemos bem, embora eu ainda não vos ouvi dizer isto assim, desta forma, nós não estivemos bem, não voltaremos a repetir, ok? Mas também sei que há elementos de outros partidos que também, se picados, também são capazes de passar os limites. Sejam deputados, sejam elas deputadas. E se calhar algumas que foram intervenientes neste assunto. Portanto, eu direi, o Chega desta vez, passou todos os limites. Acho que também foi uma forma do PS, também quem não sente, não é filho de boa gente, também fazer valer a sua voz. A comunicação social também deu palco a isto. E, portanto, estamos aqui um bocadinho numa encruzilhada. Entretanto, o nosso Presidente da Assembleia da República, pelo acordo que houve no início da legislatura com o PS, vai alterar. Também já tivemos o anterior Presidente, que tinha uma atitude muito mais rígida, mas também não funcionou. Este, aparentemente, tem um outro tipo de posicionamento. Também está a dar no que dá. Não sei, eu digo sinceramente, não sei. Acho que tudo isto depende do bom senso e da postura que um deputado que nos representa a todos nós e que é um deputado da nação deve ter no exercício do seu cargo. E o mínimo são as normais formas de convivência e de coexistência pacífica e de democracia num debate político. É só isso. Luís. Bem, deixa-me só começar por falar neste ponto a propósito do que foi dito o que foi dito em microfone aberto, que foi o que gerou tudo isto, a intervenção do deputado do Chega, foi que a deputada Ana Sofia Antunes só falava de questões relacionadas com assuntos de deficiência. Não seria grave, até porque ela foi secretária de Estado com essa área da tutela e foi, é perfeitamente normal. E foi presidente. Partido que tem uma carrada de deputados. É perfeitamente normal que tenha deputados Sim, especializados em certas coisas e que falem foi naqueles secretária de temas. Estado durante 8 anos da inclusão com os temas da deficiência e tinha sido antes presidente da ACAP, da Associação dos Cegos e Invalídos de Portugal. Portanto, seria perfeitamente normal. Mas não é, porque ela é membro efetiva da Comissão dos Assuntos Europeus e foi até coordenadora de grupos de trabalho no âmbito dessa comissão. Portanto, objetivamente, tudo isto começa numa mentira. Mas estou um bocadinho como o Pedro. A questão da mentira ou da origem disto de microfone aberto, se calhar é o menos grave no meio daquilo tudo. E os insultos que foram proferidos diretamente. E esses não há como descamutear que aconteceram e que foram proferidos e foram dirigidos àquela pessoa. Independentemente depois das coisas escalam e sabe-se, e não há inocentes, se calhar não há inocentes de lado nenhum, e, portanto, mas de facto alguns dos insultos proferidos na direção da deputada são completamente censuráveis. Acho que criam um ambiente, e nós os três que aqui estamos, também estamos ou estivemos em assembleias coletivas, e já tivemos os três juntos em assembleias, curiosamente. E acho que os três juntos não. Não, os três juntos não. Já estivemos os três em assembleias. Os três juntos não. Já estivemos os três. Já partilhámos assembleias. Ainda não. Pronto, vocês os dois ainda não partilharam. Eu já partilhei com o Pedro e já partilhei com o Daniel. E acho que há uma coisa. Funciona muito bem nas assembleias, que é haver algum nível de urbanidade entre os deputados. Sei que estamos numa realidade muito diferente, a realidade local, da Assembleia Municipal, das Assembleias de Freguesia, mas acho que ganhamos todos com isso e a experiência... Uma realidade só na dimensão, porque o comportamento teria que ser o mesmo. Eu também acho que sim. E ganho muito, e posso abrir um parênteses aqui para relatar da minha experiência, e até fiz comissões da Assembleia Municipal com o Pedro, e muitas vezes nós conseguimos trabalhar perfeitamente bem em comissões, independentemente das divergências de opiniões que temos, e são grandes, e não nos escondemos, e conseguimos trabalhar, e por regra as coisas funcionam relativamente bem, consegue-se ter ambientes bastante razoáveis, e acho que a democracia ganha com isso. As nossas diferenças não ficam minorizadas por nós conseguirmos dar-nos civilizadamente. Não tem nada a ver com isso, e portanto acho que depois
Isto sobre o caso concreto, voltando ao caso concreto, pá, é completamente censurável. Já se tinham verificado alguns episódios destes. Há aquilo que o Pedro relata, todos nós temos essa noção de que há algum ambiente tenso na Assembleia da República e que as coisas parecem estar a ficar um pouco piores. Eu não quero culpar, porque acho que não são os únicos culpados, mas claramente o Chega tem aqui uma postura, se quisermos, de maior destravamento da língua, que depois gera um ambiente complicado de resposta e de contra-resposta. E tivemos, por exemplo, a situação dos pendões colocados nas janelas dos gabinetes do Chega no Parlamento. Não é? Nós já tivemos aqui alguns incidentes ao longo desta legislatura, em particular desta legislatura, mas não só, que vieram criar algum ambiente. Quanto às soluções, ambiente mau, sublinho, porque acho que, volto a dizer, não é ambiente que seja funcional, não é ambiente. Eu não sou a pessoa mais institucionalista do mundo, mas também acho que alguma dimensão institucional é preciso ter e algum respeito pelas instituições. Naquele espaço estão os representantes do povo português. E aquele é o espaço que melhor representa, do ponto de vista da democracia, o povo português. As nossas escolhas. Dentro do seu pluralismo. E, portanto, creio que era importante também percebermos isso e aí não contribuirmos com este tipo de espetáculos para o afastamento das pessoas e para uma ideia que muitas vezes ouvimos todos por aí no nosso dia-a-dia, que é de aqueles badamecos que estão a ganhar dinheiro, não fazem nada, ainda se insultam uns aos outros, aquilo é uma piada geral e este tipo de eventos só contribuem para isso. Atalhando caminho para a questão do estatuto, do Código de Conduta. É difícil pronunciarmos porque, na verdade, não sabemos muito bem que proposta é que vem para cima da mesa, porque existem códigos de conduta, existe já hoje, falou-se na possibilidade de ter um parecido com o do Parlamento Europeu, que é um código de conduta também que se aplica a um Parlamento com uma dimensão muito maior do que o nosso e com características de funcionamento muito diferentes do nosso, mas acho que é isso só mesmo, confesso, olhando para as normas que se propõem, é que se pode ter uma posição mais clara sobre isto. É importante que este tipo de incidentes a minha ideia não era bem pronunciar se é necessário ou não ainda sobre, porque não conheço. Certo. Não, mas eu acho que pode ser necessário, porque é assim, eu acho que temos que experimentar formas, porque já percebemos uma coisa, já percebemos que o bom senso só não funciona. Percebemos, se calhar, na anterior legislatura, que a postura de Augusto Santos Silva também não deu resultados. A postura de José Pedro Aguiar Branco, ao fim do ano, que é completamente diferente, também não está a dar resultados, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Eu, pessoalmente, até sou mais adepto da postura de... Custa dizer isto assim. Sou mais adepto da postura de Augusto Santos Silva, que acho que intervinha no sentido, num momento sinalizava aquilo. Eu acho que faz parte do papel do Presidente da Assembleia da República, que era sinalizar no momento que aquilo não pode acontecer, do que deixar esta postura de José Pedro Aguiar Branco, deixar para os eleitores serem eles a tomar essa posição. Mas os factos falam por si, e contra isso não há grande coisa a dizer, é que nenhuma das posturas está a resultar. Se o Código de Conduta vai lá, não sei, vamos ter que tentar. Mas também sou muito sensível àquilo que o Pedro diz. É preciso ter muito cuidado com o que é que se coloca em normas, porque facilmente se extravasa para campos complicados. E, portanto, ou é uma coisa muito aberta que nada diz, mas artigos muito abertos também se prestam a interpretações que podem, no momento, podem ser muito abertas, mas noutros podem ser muito restritivas porque cabe a tudo. E aí estou como o Pedro. A liberdade de expressão acima de tudo. Agora, também exercê-la com responsabilidade. E acho que é isso também que esperamos dos deputados, que consigam exercê-lo. E aqui, cada uma daquelas 230 pessoas também tem que ter fazer alguma autocrítica sobre os seus comportamentos. E perceber que, para além de representar quem votou nela, a partir do momento em que está naquela casa também representa todos os portugueses e que tem que contribuir para que aquele Parlamento funcione e para que aquele espaço, que é um espaço privilegiado da nossa vida coletiva, do ponto de vista do regime democrático, continue a poder funcionar. Eu acho que é um bocadinho isto também. É preciso também que os partidos, e que os próprios partidos, o Chega, que é quem está mais diretamente envolvido neste caso, mas todos os outros, avaliem bem também as pessoas que escolhem, façam essa autocrítica, façam essa autoavaliação dentro, para além das próprias pessoas o fazerem, também os próprios partidos fazerem esse tipo de debate e de reflexão sobre as pessoas que colocam em lugares elegíveis e nesses patamares de representação, porque no fim das contas há uma certeza que me parece que tem destes casos todos. Para além
da própria deputada que se sentiu ofendida, porque ela manifestou e com toda a legitimidade, a democracia ficou muito a perder, fica muito a perder com esta sucessão de eventos e com esta repetição deste tipo de eventos. Daniel. Bom, resta-me aqui fazer a defesa da honra, não é? Bom, eu também não gostei de ver aquela situação, aquela agitação, aquele palavreado, mas isso também não é novo no Parlamento. Dizer aqui que não há responsabilidades coletivas, não é o grupo parlamentar do Chega, são deputados específicos, e neste caso houve ali uma intercalação. Corrigir aqui uma coisa, ou alguém está a omitir, ou alguém não viu, podem-se documentar, que há vídeos no YouTube. O problema que aqui está é uma intercalação com a deputada Isabel Moreira e o deputado Filipe Melo. E essas ofensas, esses apartes, esses drogados, isso que se ouve, nada é dirigido para a deputada que se queixa. Acho que é Ana Sofia Antunes. Essa nunca nada é direcionado para ela, nem sei como é que a comunicação social consegue alavancar isso. Eu não vi os vídeos. Mas eu já vi os vídeos e ouve-se as vozes em off. Sim. Portanto, só por má fé é que se continua a afirmar uma coisa dessas. Eu sei que há uma campanha de comunicação contra o Chega, muitos por tiros nos pés de dirigentes e elementos do Chega, mas outra também já é ficção científica, muitas até já desmentidas por órgãos de comunicação social, que há determinadas campanhas no Negrido. Estamos com uma campanha à porta, isso é normal. Muito vamos ver daqui para a frente, acho que isto ainda só foi só o tiro de partida. Quem sabe amanhã não se vê aí uma notícia... eleito do Chega, foi apanhado a urinar atrás de um carro, crime ambiental, tentado ao pudor, se calhar até sou eu. E vamos ver muita coisa até para... Desculpem lá, só para tirar aqui, dar um ar mais leve. Ainda não és deputado do Chega. Não sou, mas sou eleito. É eleito. E com todo o orgulho e faço o melhor que posso em prol dos meus eleitores que votaram em mim. Os que votaram em mim e os que votaram nos outros. Portanto, estou-me a borrifar. Para mim, é da população, está acima de tudo, acima de interesses partidários e pessoais. Pelo menos foi para isso que eu vim para a vida pública. Queria dizer que isto basicamente é uma troca de apartes vergonhosa, tanto entre o deputado do Chega como a deputada Isabel Moreira, e esta deputada é apanhada ali, também a diva Ribeiro tem uma saída infeliz, da forma como se expressa, acho que é uma saída infeliz. De qualquer das maneiras, não vamos também agora fazer disto, porque é o que é normal, é o que tem sido. Faz-me lembrar o caso quando André Ventura se pronunciou sobre o povo turco, já era um discurso de ódio. Discurso de ódio desejar a morte a alguém. Isso foi um termo comparativo. Portanto, as percepções, os pontos de vista também são tendenciosos. E a verdade é esta. Não gostam do Chega, ok, muito bem. Não tem que gostar, o eleitorado é que tem que gostar. O eleitorado é que irá decidir qual será a votação que o Chega irá ter no futuro, ou se permanece na Assembleia ou não. Portanto, os eleitores é que são os juízes disto. Relativamente eu queria dar aqui uma nota sobre o antigo Presidente da Assembleia da República. O antigo Presidente da República, na minha opinião, era só mais um elemento do PS num lugar de destaque, com uma veia muito mais à esquerda do que o próprio PS. Porque condicionava ali algumas interações. Liberdade de expressão sim, abusos também não. Confesso que aqui ou ali o Chega tem, e o próprio André Ventura se excedia, ele próprio também o admite, mas também, assim, da forma como ele exercia uma quase ditadura regimental, também era demais, na minha opinião. Se calhar, Aguiar Branco tem que ter um pouco mais de pulso para manter algum nível quando assim o é chamado. Mas sou contra cortar a liberdade de expressão, porque eu neste caso, qualquer deputado amanhã pode ter uma afirmação em que o outro considere que é um insulto e passa a não ser, e então vamos ter aqui sanções desnecessárias e vai cortar a liberdade de expressão dos deputados. Mais, o que é que eu queria dizer sobre isto? Relativamente, se houver algum tipo de ofensa, se a deputada sentir, pode sempre meter-se por vias judiciais. Não estou a ver o Chega. Aliás, o Chega sempre disse que se houver uma questão judicial, tira a imunidade política, parlamentar.
e quem tiver que responder vai responder. Queria dar aqui uma notazinha só aqui ao Pedro. Não posso deixar passar esta provocação. Vazio de ideias. Portanto, o Chega é vazio, mas o PSD fez copy-paste das ideias do Chega. Esta é só para dar aqui assim devagarinho, democraticamente. Não fez copy-paste. Mas posso... Pronto. Não, mas ainda não é em relação a isso, porque são programas diferentes, embora, claro que sim. Embora possa haver analogia em algumas propostas, não? Como teremos certamente com o programa do PS, do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda, se calhar, é mais difícil. Mas pronto. Mesmo assim, se calhar, algo curioso. Mas é natural que possa haver algo curioso em que às vezes em muitas questões ditas que não têm como pouco conteúdo ideológico, porque ideologicamente não nos revemos, mas tudo aquilo que são medidas que é em prol da qualidade de vida da população, o Chega e o Bloco votam. E isso é uma coisa, por acaso, que temos uma boa parceria neste sentido. Era um bocadinho como... Colocamos as pessoas acima dos interesses partidários. O que faz confusão a outros partidos. Não, eu acho que faz confusão. Eu acho que é uma coisa que faz muita confusão a quem é ideologicamente muito fechado e, portanto, se fecha naquilo que é a sua ideologia ou aquilo que o seu partido defende como ideologia. E penso que acontecerá muito àqueles que nunca foram autárquicos, que é um bocadinho como o Luís estava a dizer. É uma escola. É porque nós nas autarquias, independentemente do partido que somos e da ideologia que defendemos, o bem maior que queremos defender é o bem-estar da população. Claro que sim. E, portanto, não faz sentido estar onde é que numa autarquia não há capacidade de partidos diferentes se sentarem numa mesa para encontrar uma solução para um problema daquela população, daquela freguesia, daquele concelho? E, portanto, eu nem conseguiria estar na política, seja autárquica, seja a que nível fosse, pensando de outra forma. Embora eu acho que isso muitas vezes acontece. Os partidos fecham-se muito naquilo que é a sua ideologia e naquilo que é o seu eleitorado e naquele receio de perder aquele eleitorado mais fiel e muitas vezes, para não perderem isso, adotam uma postura de não colaboração naquilo que verdadeiramente é necessário. Mas o que eu queria dizer não é a resposta, mas acho que também torna a coisa mais dinâmica. Se calhar há pouco o Henrique perguntava, então, mas que tipo de solução é que há para isto? Eu se calhar não direi que é uma solução, mas se calhar vou dizer isto, embora não estou a desresponsabilizar. Mas se calhar aqueles deputados do Chega, a deputado e os outros deputados que são citados, no fundo, eles só seguiram aquilo que o seu líder também de alguma forma ao longo dos anos foi expressando nas suas intervenções. Direi que porventura não foi tão longe, mas também já ouvi dizer, é a tua tia, não é? Uma vez salvo a responder a um membro do governo, mentiroso é a tua tia, não sei o quê. Portanto, quer dizer, quando há ali já uma matriz, quando a porta fica ali um bocadinho entreaberta, se calhar também os outros deputados, se o chefe pode, então a gente se calhar também aqui ou ali também pode. Ou se calhar até acharam que podiam mais do que ele. Okay? Porque ele também sendo o líder, se calhar percebe que há ali limites que ele próprio também não lhe fica bem e também não é correto passar. Portanto, não era uma resposta, mas era só para... Deixa-me só... E isso é verdade, isso é um tema que tocaste é interessante, porque é assim, o próprio André Ventura, falou nisso, e disse muitas vezes, mas ele estava sozinho numa Assembleia, tinha toda a gente a querer bater nele. Mas agora também, com os 50, já com... Mas era diferente, ele ali sendo desapoiado. Certo. É diferente, ninguém lhe batia palmas. Mas não tinha ali mas isso não o liberta de responsabilidade. Não lhe dá o direito de eu vou dizer tudo. Mas agora sobrepor-se um ao outro, lá em casa ninguém percebe nada. Agora eu lembrei-me agora de uma muito boa, que é, e desculpa Luís, que é do Francisco Louçã e José Sócrates, não é? Aquela do senhor Primeiro-Ministro, de intervenção em intervenção, vai ficando cada vez mais manso. Eu acho que isto não é um elogio. E ao que José Sócrates responde, mas é a tua tia responde, mas óbvio. Mas já agora... Portanto, esta Daniel, só para completar, nesse contexto até há um ministro que acaba por cair por fazer um gesto de corte. E o Pinho, exatamente. Manuel Pinho, ou seja, para vermos também... Mas eu acho também importante ir buscar esse exemplo para vermos a diferença. Em que apesar de tudo há essa troca de galhardetes, o ministro faz aquele gesto e acaba por cair. Tinha outro desgaste, mas aquele gesto acaba... É verdade. E nós hoje... Tem outra responsabilidade. Certo, mas eu diria que hoje estamos num nível em que se alguém fizesse o gesto de cortes, ninguém pensa... Para um ministro fazer hoje para um deputado ou para um grupo parlamentar,
hoje nós não acharíamos que devia sair do governo. E aí baixámos a fasquia. É verdade. Recordando, eu lembrei-me dessa história neste período É por verdade. causa disso. Porque claramente hoje estamos num patamar diferente onde já normalizámos um determinado tipo de comportamentos. É porque é mais recorrente. É isso que Acabou nós de ser mais recorrente. tornou-se muito frequente este tipo de. Está a banalizar-se este tipo de atitudes e acaba por. E é isso que a mim, no fundo, me preocupa. Obviamente, eu percebo que o Chega apareceu com uma dinâmica muito diferente. Não é? Um partido a querer romper com o sistema. Até dizia-se a dizer aquilo que as pessoas dizem cá fora, não é? Era muito esta a ideia de que o Chega apareceu com isso. E levou um bocadinho isso para dentro, a postura para a Assembleia da República. André Ventura primeiro sozinho e agora depois com um grupo parlamentar um pouco maior. Eu acho que é preciso também que o Chega perceba-se, faça também essa autoavaliação. Se este é um bom caminho ou não, para si e para a própria democracia. Eu acho que não é um caminho correto. Daniel. Caminhos corretos. Vamos lá ver uma coisa. Eu já admiti que algumas medidas, ou algumas posturas que foram usadas não me agradaram. No entanto, aqui a incorreção não é só do Chega, também há de outras bancadas. E deixem-me só também dizer aqui uma parte, o Pedro disse há pouco aqui uma coisa, eu também conheço deputados da Assembleia da República. E eu também quero apurar a veracidade dos factos. E o que eu te posso dizer é que há deputadas que estavam sentadas ao lado da Isabel Moreira que não ouvem. Portanto, a Joana Mortágua ouviu do outro lado, mas quem estava imediatamente ao lado não ouviu. Aquilo foi ali uma surdez seletiva, momentânea, para não ter que se justificar. Portanto, se temos que assumir os atos maus e bons, temos que ser sérios, porque se não foi bom de um lado, não foi só bom do outro. Há que assumir também da parte da bancada do PS que não estiveram bem. Obviamente que é muito mais interessante bater no Chega. Eu compreendo isso, é muito mais apetecível, com a comunicação social a ajudar e esta cabala toda. Mas a verdade, e vocês podem ver, porque está aí nas redes sociais, vão verificar os textos e os diálogos em off e vejam se aquilo que eu estou a dizer não é verdade. Para ser censurável é tudo. Eu também censuro ali as questões, até porque tocaram em temas até delicados, porque o Filipe Melo tem um filho que tem uma doença ao nível do foro neurológico e ela, com insultos também, a implicar o filho. Depois daí a drogar, mas tem aquelas trocas de galhardetes tristes, baixas, que não é para aquele nível. Estamos a falar da Champions League da política, não é? Na nossa política. E aquele tipo de posturas, de parte a parte, não é... Nem para nenhum nível. Não, até para nós, estamos aqui nos regionais, não é? Olhamos para aquilo, mas... Enfim, olha, é o que é. Nem numa Assembleia Municipal quentinha. Bom, enfim, já temos muito pouco tempo e o outro tema também dava muito pano para mangas, mas vamos lá avançar. Portanto, a Presidente da Comissão Europeia anunciou que vai propor uma flexibilização das apertadas regras orçamentais comunitárias para que se possa libertar orçamento para a defesa. Portanto, regras semelhantes ao que fez para os países ajudarem nas economias a conta da pandemia. Temos que nos preparar para a guerra, Luís? Eu acho que não. Eu acho que nos devíamos preparar para a paz e até pego um pouco naquilo que foi a intervenção inicial que o Pedro Martins fez a propósito do Estado de Saúde do Papa e do contexto que vivemos. E certamente vamos voltar a este tema muito mais vezes. Portanto, a solução não é aumentar os orçamentos da defesa? Não parece que seja esse o caminho e parece-me que a Europa vai na direção errada se for por aí, até porque nós percebemos que a Europa tem muito mais onde investir os seus recursos e onde do que estar a investir na indústria da guerra e na criação da guerra. Não há... bem sei que são tempos de incerteza aqueles que vamos viver, mas não creio que flexibilizar as balizas dos déficits e das capacidades de endividamento dos países para se investir em defesa seja sequer um bom caminho. E podia até entrar naquilo que alguns Estados-membros já disseram, Espanha, Portugal pelo menos chegasse a este nível, que era, pelo menos naquilo que são consideradas despesas no âmbito da defesa, que sejam incluídas operações militares de paz.
E, portanto, nem sequer essas operações são incluídas nestes limites. Portanto, o que estamos a dizer é investir em material de guerra. Na prática é isto. É investir em defesa, é investir em material de guerra. E é em pensar em mandar os nossos jovens para cenários de conflito. Parece-me que isso é um discurso que vai escalar, que segue numa lógica de escalar toda a tensão internacional que existe. E acho que o papel que a Europa devia desempenhar tem que ser o da promoção da paz e de baixar tensões, não o de dizer vamos também armar-nos até aos dentes e vamos criar aqui um grande bloco militar. Não me parece que seja esse o caminho. O nosso bloco é outro, tem que ser o bloco dos direitos humanos, o bloco do Estado social forte, coeso, onde se viva bem, e certamente viver bem não é preparar os nossos jovens para ir para a guerra. Não me parece que seja esse o caminho. Acho que se vai por um território muito, muito pantanoso, e que, mais uma vez, interessa a alguns países promover esta indústria da guerra, alguns industriais, algumas zonas industriais muito específicas, é a quem isto interessa, e são esses que, no fim das contas, ganham muito com isso. E parece mesmo que é muito errado. Mais uma vez, é uma opção ideológica, claramente, porque não se liberta verbas para outras coisas, não se flexibilizam metas, flexibilizaram-se, como disseste, no âmbito do combate à pandemia, mas ainda hoje aqui também já referi a questão da incapacidade, o limite de execução do PRR não é alterado no fim de 2026, mas para irmos investir e ir a correr comprar armamento, já vamos poder ter aqui limites mais flexíveis e tudo mais. Parece-me que é tudo muito errado, muito incoerente com aquilo que são os valores fundadores da Europa. A União Europeia nasce como uma resposta de paz, ou como uma tentativa de resposta de paz a um continente cheio de conflitos, a múltiplos condicionamentos que daí resultaram, nomeadamente no pós-Segunda Guerra Mundial começa a desenhar-se o processo europeu de integração, depois ainda as guerras dos Balcãs, mas há uma tentativa de construção de um bloco de paz. E não me parece que ir pelo caminho da militarização e do investimento militar seja esse o sentido. E não... Acho que é incoerente com os valores europeus. Daniel? Bom, eu gostei daí do que o Luís disse, mas é a visão dele. Eu acho que isso era um mundo ideal, porque aquilo que nós temos visto de algum tempo a esta parte é as grandes potências, enquanto o Luís falou bem, enquanto a Europa se dedicou à parte económica, nomeadamente enviando todos os seus investimentos para a China, enriquecendo uma grande potência, que ao mesmo tempo, além de economicamente crescer, está-se a militarizar. Portanto, a nova geopolítica mundial vai-se valer pelo belicismo. Infelizmente, quer a gente goste ou não, quem tiver mais poder militar é quem vai prevalecer à vontade. Isso vê-se, uma Rússia toma conta de uma Ucrânia e ninguém faz absolutamente nada porque não pode. Nem ninguém se quer envolver naquilo. Por todos os motivos e mais alguns, etc. Parece que o Trump vai resolver a coisa. Não, o Trump não vai resolver nada. O Trump vai buscar a fatura do que já lá investiram, com as terras raras. E é outra questão. Relativamente a Portugal. Portugal diz que sim, tudo o que Bruxelas diz, Portugal, sim senhor, subserviência, venham lá mais subsídios, nós somos conhecidos lá fora pelo país que mama subsídios. É simples. De qualquer das maneiras, eu espero, e não nos podemos esquecer que estamos na NATO, que esta percentagem dê para pagar aquilo que nós temos que pagar para pertencer à NATO. Porque a Europa, como o Luís disse bem, está muito centrada na parte económica, deveria ser uma sociedade mais social, etc. Mas quando alguém vem cá fazer dói-dóis à Europa, temos que chamar os americanos. E é isto que nós estamos habituados ao longo destes anos todos, desde os primeiros conflitos da Primeira Guerra Mundial, a ir chamar os americanos para nos defender. Ora, os americanos têm que pagar sempre a fatura. E está na altura dos países que não pagam, nomeadamente Portugal, No pagar. deve haver, não sei se perdem muito. Como isso? No deve haver, não sei se perdem muito. Não sei. Seja como for, Portugal, o que diz é que está a investir nas Forças Armadas, nomeadamente nos vencimentos dos militares. Acho que um militar ganha para aí 700 euros, 600 euros. Não sei se está a fazer grande investimento. Qualquer das maneiras, acho que é importante que os 27 se organizem e pensem muito bem o que é que querem fazer em termos bélicos, estratégicos, militares, até porque há muitos países que pertencem à NATO e houve agora uma reunião liderada
digamos, por Macron, a decidir sabe-se lá o quê, com que intenção. Portanto, acho que aquilo foi só poluição de aviões que fizeram para lá ir, porque não vão decidir absolutamente nada, porque isto tem a ver com a Ucrânia e está-se a decidir no Médio Oriente entre os Estados Unidos e a Rússia. Na minha opinião, para já eles estão a estabelecer ali algum tipo de diplomacia inicial e só depois é que vão partir para a decisão. Nem o país interessado lá está presente. Nem sem portanto, não sei que reunião foi aquela, mas acho que é uma tentativa de mostrar que a Europa está firme, está coesa, a fazer sabe-se lá o quê. Basicamente não sabem o que é que andam a fazer nesta área militar. É a minha opinião. Bom, eu acho que este não esta medida em específico da flexibilização para as despesas da defesa, mas este assunto eu acho que é o assunto hoje e vai ser nos próximos tempos o assunto. Porque eu acho que é visível que a ordem mundial a que estávamos habituados está a alterar. Eu não concordo, vou dizer já, Daniel, eu acho que não fomos nós que chamamos os americanos quando temos um problema. Nós Europa. Mas eu acho que não é nós Europa. Eu acho que isto é uma coisa assumida. É uma assumida quer por nós, mas acima de tudo pelos americanos. A ordem mundial que temos hoje é uma ordem mundial que os americanos entenderam que assim deveria de ser. Não é? E de facto depois há um grande déficit por parte do sonho europeu e da construção europeia de não termos avançado. Eu diria que nós não avançámos não por falta de vontade ou por incompetência, mas também por um motivo. Eu acho que a Europa vai ter sempre um problema que é a sua principal virtualidade, que é a diferença. Claro. A diferença entre os países. E vai ser sempre muito difícil termos uma... Federação. Ou termos uma posição que seja comungada, eu já nem diria por todos, mas por grande maioria dos países, ainda mais quando cada um tem os seus governos nacionais, quando uns estão partidos de esquerda, noutros da direita moderada, noutros da extrema-esquerda ou da extrema-direita, e depois aquilo é muito difícil ali no concerto do Conselho Europeu haver ali uma unanimidade para termos uma posição forte. Agora, eu sigo um bocadinho a visão do Luís, eu sou um pacifista, mas sou um pacifista, o meu pai diz muitas vezes, Deus manda-nos ser bons, mas não nos manda ser parvos. Certo? E nós hoje temos, de facto, uma realidade mundial, não é? E europeia completamente diferente. E, de facto, a invasão da Rússia à Ucrânia veio mudar as regras todas do jogo. E agora este posicionamento dos americanos, que se expressa até nesta reunião a dois, entre os Estados Unidos e a Rússia, então ainda vem colocar mais achas para a fogueira. Eu temo que o futuro seja, de facto, muito incerto, e muito incerto, eu não sei se será para melhor. Então é preciso contar espingardas? Eu acho que a Europa se tem que preparar, porque eu acho que a Europa, com o sonho europeu, apostou basicamente no Estado Social, no bem-estar das suas populações, na economia, no progresso, etc, etc, mas não se preparou, ou seja, está preparada para um cenário de paz, mas não está minimamente preparada para um cenário de guerra. E hoje temos a guerra na Europa, a guerra a sério, entre aspas, não é? Com esta invasão. E ninguém sabe dizer, e também não creio que talvez seja essa a preocupação do Trump, não é? O que é que a Rússia, que sairá vencedora deste conflito e destas negociações e dos eventuais acordos de paz que venham a acontecer. Aliás, a Rússia hoje já ganhou, porque se nós virmos o posicionamento da Rússia há um mês atrás ou antes da eleição de Trump, ou o posicionamento que deram a Putin hoje, é completamente diferente. Hoje Putin é considerado um chefe de Estado, não é um invasor, é um chefe de Estado de uma superpotência nuclear e estão a tratá-lo dessa forma. E é isso que ele quer, como qualquer imperialista. Vamos ver como e ele sabia que não era assim que estava a ser. Ele tem a cabeça a prémio. Pronto. Está bem. Tribunal Internacional. Certo. Mas, quer dizer, quando o Trump, quando o líder da principal potência mundial, quer dizer, trata e dá-lhe o destaque numa negociação onde nem sequer a Ucrânia, nem sequer a União Europeia ou outros parceiros podiam estar presentes e deviam e não estão, quer dizer, a gente normalmente é reconhecido ou é por aquilo que os outros nos reconhecem. Portanto, esse reconhecimento está a ser dado ao Putin. Portanto, nós não nos preparamos e, portanto, eu acho que todos nós, com as diferenças que todos temos, mas acho que todos nós nos orgulhamos daquilo que o sonho europeu conseguiu construir a nível do progresso, do desenvolvimento económico. Quer dizer, acho que os países europeus não são hoje o que eram há 20, 30, 40 anos atrás, certo? E, portanto, houve estas mais-valias e esta aposta. Não nos preparamos, vamos ter que preparar. Como?
Não é? Nós, se fôssemos ricos, se calhar isto para nós não seria um problema. O que estaríamos aqui a discutir era assim, ok, então vamos militarizar ou vamos continuar na senda que... Não é? Agora nós temos, eu não diria, mas se calhar neste caso, a nível militar, podemos dizer, nós temos o inimigo à porta. Nós não sabemos o que é que vai acontecer pós-Ucrânia. Não sabemos, mas podemos antever o que é a perspectiva estratégica e imperialista da Rússia. E vai continuar. E depois vai haver uma outra Ucrânia. Tem que haver uma prevenção. E depois vai... Não é? E que solução é que vai haver ali para a Ucrânia? E na verdade, agora pegando no que o Daniel disse, nós temos que estar sempre dependentes que os americanos e que os Estados Unidos, numa NATO, que também ela vai ficar diferente. Portanto, também não vamos ter ilusões. A NATO que conhecemos até hoje não vai ser a NATO que vamos ter daqui para a frente. E a Europa, como grande bloco político, económico, monetário, não terá que ser também um bloco militar? Claro. Não terá que ter também capacidade de defesa? Eu preferia que não tivesse. Eu prefiro continuar a tentar transmitir uma mensagem de paz e não de guerra. Mas se a guerra estiver aí e for um facto, como é? Então, hoje é um facto, então e nós como é que nos situamos relativamente a isso? Se calhar eu acho que isto é como se costuma dizer em bom português, um abre-olhos, ou deve ser um abre-olhos, deve ser um motivo de reflexão e para a qual não temos muito tempo no seio da União Europeia para fazermos aquilo que não fizemos ao longo deste tempo todo. E acima de tudo que os países pensem que para além da sua soberania nacional, pertencem a um bloco europeu e pertencem à União Europeia. E que isso leva, por muito que uns gostam, outros gostam menos, o Luís se calhar gosta menos, mas se calhar quando passamos algumas das nossas competências para uma esfera, neste caso europeia, estamos a ceder, e de forma consciente, um bocadinho daquilo que é a nossa autonomia e a nossa soberania, incluindo também nesta questão militar. Portanto, eu acho que a Europa deve perceber muito bem como é que se posiciona neste jogo de forças, mas não é só a Europa, é como é que Portugal também tem que definir muito bem como é que se quer definir e qual é o seu posicionamento, não só na União Europeia, como também no mundo, porque nós depois temos aqui uma via atlântica. Exatamente. E temos uma perspectiva atlântica que eu acho que nunca soubemos aproveitar, nunca soubemos, não queria usar aproveitar porque pode ser mal entendido, mas não tirar partido. Bem, isso então ainda é pior. Era exatamente isso que eu não queria dizer. Mas como é que nós potenciamos a nossa relação histórica, a nossa relação histórica com o mar, com a África, e portanto com tudo aquilo que foi a nossa história, que eu acho que nunca conseguimos tirar o devido partido, até antes pelo contrário, e acho que é importante porque eu hoje tenho uma certeza, que é as certezas que nós temos hoje vão ser as incertezas do amanhã, e tudo muda. Não é? É como nós nascemos, crescemos, morremos, e os regimes e os sistemas também. E acho que a história nos diz exatamente isso. E portanto, Henrique, Daniel e Luís, eu não sei se literalmente nós daqui a 20, 30 anos temos as mesmas certezas que temos hoje. E hoje a democracia é uma certeza, a liberdade é uma certeza, os votos é uma certeza, estarmos aqui sentados sem medo que nos batam à porta e é proibido estarmos aqui a conversar, hoje é uma certeza para nós. Eu não sei se no futuro vai ser assim. E portanto acho que nos devemos de preparar para o pior, porque se estivermos preparados para o pior, quer dizer, estamos salvaguardados. Soluções para isto. Bem, se tivesse solução para isto, era Primeiro-Ministro ou era Deputado Europeu, portanto. Presidente do Conselho Europeu. Pronto, o Presidente do Conselho Europeu. Pronto. Pode ser que ele tenha uma... Pá, que contribua para essa solução já também. Já ultrapassámos um bocadinho o nosso tempo, mas não queria encerrar sem dar 2 minutinhos para cada um fechar, Luís. Muito rapidamente, porque a minha posição de discordar era em particular da medida em concreto, porque eu acho que claramente, obviamente, estamos num contexto em que precisamos de pensar estas questões que o Daniel e que o Pedro referiram, e o Pedro tocou aqui numa questão muito importante. É que, de facto, a União Europeia não tem uma política de defesa comum, mas grande parte dos seus países, quase totalidade, fazem parte de um bloco militar sobre o qual eu já tinha muitas dúvidas à partida, mas hoje, se calhar, independentemente da opinião que tenhamos sobre a existência da NATO ou não, hoje há dúvidas sérias sobre aquilo que será o futuro da NATO. Porque também não podemos dizer que a União Europeia tem que construir um bloco de defesa comum. Continuamos a dizer que os países membros da NATO têm que investir na segurança no âmbito da NATO, aumentar os orçamentos de defesa no âmbito da NATO, não é? E o próprio posicionamento dos Estados Unidos, que mudou radicalmente e que era uma potência dominante. Eu recordo-me de quando a invasão do Iraque,
noutros fóruns, estar também com o Pedro a falarmos destas questões e do como seria a guerra que se resolveria muito rápido, que se resolveria, e todos nós, se calhar, há 2 anos pensávamos que Putin era um líder condenado a prazo. Claro. E o facto é que hoje, e todos nós, sem exceção, e não me estou a incluir claramente nesse grupo, e hoje percebemos aquilo que o Pedro acabou de dizer, que eu estou de acordo. Hoje Putin é reconhecido como um líder mundial de uma superpotência. Está a ser tratado dessa forma. E, portanto, acho que há muito pano para mangas, há muita discussão para se ter. O que eu digo é que começar já a falar o anúncio da Ursula von der Leyen da flexibilização das medidas é que me parece um pouco extemporâneo, porque nem é sequer uma discussão que tem que ser feita, e aí sim estou completamente de acordo, uma reflexão séria dentro da Europa sobre os caminhos que têm que ser trilhados e depois como é que se fazem esses caminhos. Ou seja, porque este anúncio de medida é muito mais uma medida de como é que se faz, mas nós não sabemos onde é que queremos chegar, não é? Anuncia-se a medida, mas nós não percebemos qual é o objetivo final dela. Podemos antever, ter várias ideias, mas não consigo perceber qual é o objetivo. E acho que essa sim tem que ser a discussão de fundo sobre estas questões, por uma realidade que está a mudar a um nível muito rápido, e eu diria que, como o Pedro disse, não temos certezas sobre o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu acho que... Ou 10. Se calhar daqui a 2 ou 3 não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Se é o filho do Elon Musk que vai mandar nos Estados Unidos, se quem é que vai mandar naquela coisa. Isto para falar só dos Estados Unidos. Porque isto é um nível de incerteza global, não é? Em que não percebemos nada do que está a acontecer, e acho que falta-nos muito essa reflexão, e aí concordo muito, com todos os pontos de divergência que existem dentro da Europa, com todas as suas idiosincrasias que foram aqui referidas, com as diferentes perspectivas mais integracionistas, menos integracionistas. Claramente é tempo de olharmos para isto, e esta certamente vai ser uma das questões dos próximos tempos, isso não tenho quaisquer dúvidas, mas é preciso uma grande reflexão profunda sobre isso, e acho que não se resolve logo partida só com armas. Não acho que seja esse o caminho. Daniel. Olha, eu tenho aqui uma teoria da conspiração e vou um bocadinho mais longe do que tu. Eu tenho para mim a ideia que Trump está, como grande empresário que é, está a esfregar o ego ao Vladimir Putin, com o intuito para já a Rússia está falida, com os embargos, etc, etc. O seu exército, aquilo não é nada. A grande potência, o grande exército vermelho há 3 anos para invadir a Ucrânia. Obviamente que a Ucrânia tem ajuda de material, mas não é por aí além. Ele já tem que ir recrutar coreanos, chechenos, o que houver. Até golfinhos, se houver, amestrados para lá com bombas, vai. Mas vai ganhar a guerra. Não sabemos ainda. Mas não era aí que eu queria chegar. Eu sei. Eu queria chegar no sentido em que... Pode ser necessário ele ganhar. Pois é isso. Exatamente. É isso. O que é que vai acontecer? Trump quer as terras raras da Ucrânia, com pagamento da dívida que os Estados Unidos já investiram há milhões. Ele vai, isto é a minha ideia, comprar aquele gás todo que a Rússia lá tem, que não pode vender a ninguém. Para quê? Para impedir que seja vendido à China. Porque os Estados Unidos estão a ombrear economicamente com a China. Não quer importar aço da China, não quer nada com a China. Está a taxar as empresas americanas por tudo o que for importado da China. E isto, para mim, é uma estratégia dele para economicamente esvaziar tanto a Rússia, em termos de somos nós. claro, em matérias-primas, vende-os a nós subsídios. Mas Portugal consome gás e vem da Argélia diferente. Aliás, nós podemos tirar partido até, que eu já ouvi dizer isto, do Porto de Sines, vindo esse petróleo todo, visto o embarque que há, e sermos nós a fornecer para a Europa com os gasodutos, com o novo terminal que há. Mas pronto, esta é a ideia que eu tenho. Trump está ali, eu vou promover a paz. Não vou promover a paz. Eu tenho é que comer estes recursos daqui e aqueles ali que são para uma coisa entre eles. Sim, ele é um mercador. É a ideia que eu tenho é esta. Ele é um mercador. E lá está, economicamente, os Estados Unidos vai disparar porque ele quer é competir com a China. Até porque a China compra a dívida soberana americana. Pedro, fecha isto. Henrique, se me permitisses, eu ia fechar pegando naquela sugestão que te enviei hoje. Sim, okay? senhora. E portanto eu sugeri hoje ao Henrique, o Henrique depois avaliará se quer introduzir isto no programa, mas deixei-lhe uma sugestão de nós pegarmos em 3 temas, não discutirmos, mas os notarmos, os avaliarmos, aqueles que tivessem sido os 3 temas que na semana anterior nós entendêssemos que mereciam uma nota. Não é? E portanto, como também 2 minutos é pouco tempo, eu os temas que escolhi para este programa foi a reunião dos Estados Unidos-Rússia, vai na sequência do que estávamos a falar, e dou uma nota 7, portanto uma nota negativa, a minha escala é sempre de 0 a 20, e portanto até podia ser mais baixa,
porque só se compreende isto, pegando um bocadinho naquilo que o Daniel disse, ou seja, há aqui um interesse americano subjacente, que é acima de tudo, o que está em cima da mesa, não é tanto a paz na Ucrânia, onde é que os Estados Unidos podem fortalecer a sua posição naquilo que eles definiram como o seu adversário, o seu oponente, que é a China. Já há muito tempo que não é a Rússia, mas sim a China. Mas acho que abstrair de tudo isso a Europa e a maneira como disseram que não, vocês não vêm literalmente para cá fazer nada, e portanto é uma forma, pronto, é o que é. E portanto acho que merece aqui uma nota negativa. Queria dar aqui um 10, não me entendam mal, ao falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, e 10 para não dar, costuma-se dizer, e nós estamos habituados, uma pessoa quando morre foi extraordinário, okay? Mas eu tenho de não perder alguma razoabilidade. É a única certeza que eu tenho que ia ser bom. Pronto, foi porventura a figura no futebol português mais polémica, mais envolvida em casos e apitos e mails, acho que não, mas numa série de coisas. Agora, de outras coisas mais, fruta. Mas de qualquer forma não deixou de ter a sua importância, não só para o Futebol Clube do Porto, não só para a região norte, como também para o futebol português, independentemente da forma como muitos campeonatos foram ganhos. Acho que estamos todos um bocadinho mais descansados, ou mais à vontade se dissermos que, pelo menos a nível europeu, os feitos que conseguiram foi de forma meritória por aquilo que se conseguiu em campo e não fora do campo, pelo menos acho eu. A nível nacional, sabe Deus. Pronto. E por isso, aqui um 10, porque nem tudo foi bom, nem tudo foi mau, mas foi uma figura, foi uma personalidade e acho que merece também este destaque. Por último, queria dar aqui um 11. Um 11 porque acho que ainda está muito no início. E é um 11 à Câmara Municipal de Odivelas. Pelo início das comemorações dos 700 anos sob a morte de Dom Dinis, que acho que começaram bem, mas, portanto, é um ano de comemorações. E, portanto, eu nos apontamentos que tive a oportunidade de estar presente e naquilo que acho que se conseguiu na promoção do rei, daquilo que ele foi, o busto, portanto, tudo aquilo que no início teve nas comemorações, eu considero que foi positivo, nem tudo é mau. Isto é como tudo, mas também estou um bocadinho expectante para ver o que é que vai ser o desenrolar das comemorações, e eu parto desse pressuposto que vai haver um desenrolar, porque há outdoors, há pelo menos um outdoor que eu passo diariamente na rua, onde continuam a promover a celebração do aniversário, portanto, que é a celebração dos 700 anos, portanto, o que me deixa de ver que isto vai ser um ano, ou que vão haver mais comemorações, portanto, se tiverem o mérito que eu acho que teve este primeiro momento, agora no início do ano, no mês de janeiro, pois cá estarei para aumentar este 11, para uma nota que evite que a Câmara Municipal tenha que ir ao Moral, e portanto fica já passada no exame, ou então baixar, e pronto, e aí terá obrigatoriamente que ir ao oral, ou então chumbar a cadeira, e portanto tem que ir depois a uma segunda fase. Amigos, alguma avaliação ou fechamos? Eu não faço avaliações destas, mas deixa-me dar só aqui uma nota, registar uma iniciativa que só vai ser posta em prática dia 5 de Abril, que é o primeiro concerto de música pesada que vai haver em Caneças, que é o Bilhadaço. Portanto, é o primeiro evento que vai haver música assim mais pesada, eu particularmente até gosto bastante. Convidaram uma banda consagrada até para cá vir, que são os Bizarra Locomotiva. Vai ser na Sociedade de Caneças. Espero que se mantenha inteiro. Não, a organização é particular, são dois jovens que conseguiram arranjar alguns apoios e foram corajosos o suficiente de levar isso para a frente. Põem Caneças no mapa nesta área, e o Conselho de Odivelas, aliás, eu que sempre fui bastante crítico que os munícipes, neste caso, ou os fregueses, mas os munícipes buscam oferta cultural fora do Conselho. É uma forma de também trazer pessoas de fora aqui para o Conselho. E deixa só salientar aqui uma coisa, que há uns 2 anos estive num evento de uma banda, deve ser a maior banda consagrada portuguesa lá fora, que são os Municipal, e aquilo tinha uma lotação para 6.000 pessoas, e só de Odivelas éramos mais de 3.300 pessoas. Portanto, vê-se os fãs que há desse tipo de música aqui em Odivelas. Se calhar a Câmara Municipal promovesse um evento aqui com esse tipo de dimensão e com esse tipo de bandas, não perdia nada com isso. Luís, deixa-me só deixar não vou dar notas, mas um comentário, uma das notas que o Pedro deixou, não comentar a nota, mas o evento,
tem que ver com a morte de Pinto da Costa. Porque numa das coisas que faço também neste momento, de vez em quando, é ser dirigente desportivo. E há uma coisa que, com todo o respeito, pelo sentimento de perda que os adeptos do Futebol Clube do Porto, e particularmente a família e os amigos de Pinto da Costa podem ter pelo seu falecimento, e portanto aí o máximo respeito por isso, se há algo que eu acho que Pinto da Costa que deve ser bem recordado, apesar de ter 42 anos e muitos troféus, já não era o tipo de dirigente que nós devemos ter como referência e como modelo. Os comportamentos e a postura de Pinto da Costa, demasiado belicista, não é algo que devemos querer. É como no século XXI, é como na política. É isso, ou seja, não devemos, é o tipo de exemplo que não se quer e que em grande medida, muitas vezes, foi contra os valores que representam o desporto. Não é? Nós pensamos no desporto, não pensamos em posturas conflituais, nesse tipo de posturas. Obviamente que o desempenho desportivo, cada um bate-se por ter o melhor desempenho desportivo possível, como é evidente, mas com muito respeito pelos adversários, porque se não existirem adversários, ninguém consegue ter vitória alguma, não é? E com consideração, não com alguns dos comportamentos que acho que são lamentáveis e que infelizmente emagrecem muito aquilo que foi o mérito da gestão desportiva de Pinto da Costa, porque quem alcança aqueles números também tem que ter mérito. Deixou um legado. E infelizmente, agora, fica infelizmente muito diminuído esse mérito por toda a postura que ele teve ao longo da vida, e isso eu tenho muita pena que tenha acontecido, e não podia deixar de dar esta nota, porque acho que queremos dirigentes desportivos com outro tipo de postura para o futuro, e até acho que no futebol português, e no caso dos três grandes, genericamente até estão a ir num bom caminho com as direções atuais que têm, apesar de tudo ter uma postura hoje bastante diferente do que havia num passado recente, nos três, curiosamente. Bom, ainda assim merecia ter morrido da presidência. Um dos lemas Já se sabem. Um dos lemas do Informalidades é mesmo as conversas são como as cerejas. Ultrapassámos meia hora o nosso tempo. Portanto, ficamos por aqui. O Informalidades volta na próxima terça-feira com o painel feminino. Na próxima quarta-feira, perdão, com o painel feminino. Nós vamos voltar de 2 a 15 dias. Até lá, fique bem e volte connosco. Boa noite.